Diz, o Ministério Público pediu junto ao Tribunal de Contas da União a reabilitação das empresas que foram punidas pela Operação Lava Jato. O pedido ao TCU prevê que elas voltem a participar de licitações com base naquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht. O pedido é assinado pelo subprocurador-geral Lucas Furtado, que solicita ao TCU a identificação de todos os processos e também despachos internos em que o tribunal tenha tornado essas empresas idôneas e determine a CGU, que é a Controladoria Geral da União, as providências necessárias para anular as punições. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas, que está acompanhando todas essas movimentações e manifestações também no âmbito da decisão do ministro Dias Toffoli. As primeiras reverberações oficiais já começaram, né, Dantas? O nosso querido Lucas Furtado, muito ativo aí, rapidamente já se movimentou para poder cumprir ali a decisão do Dias Toffoli reabilitar essas empresas, né, tão limpas, tão corretas. Eu acho só que ele esqueceu de nortear a investigação para o TCU. Como assim, Cláudio? Aí vamos lá, vamos falar de narrativa, né? Vamos falar de narrativa. A Lava Jato investigou, tá? A Lava Jato investigou, denunciou, a Justiça condenou, essas condenações foram feitas aí, foram confirmadas em diversas instâncias. A materialização dessas investigações foram feitas a partir de diligências que encontraram provas, quebraram sigilos bancários, fiscais, de doleiros, de bancos, de financeiras, de empresas, de operadores, até de empresa de transporte de valores. Era tanta propina que tinha até empresa já exclusiva com carro forte para transportar valor. E fizeram tudo isso. E quando elas foram condenadas, e aí também a partir de delações, leniências, etc. e tal, tudo bonitinho, by the book, tudo consolidado, o que o TCU fez? Fez a sua própria investigação. O TCU solicitou o compartilhamento de todas as provas da Lava Jato. O TCU foi para cima de várias, se não todas, as empreiteiras. O TCU confirmou os crimes, a corrupção, os desvios, e o TCU recomendou o rompimento dos contratos, a suspensão dos contratos e a inabilitação dessas empresas. É preciso punir esses agentes. Ou eles não são responsáveis também, já que eles investigaram também? Aqui tem que ser justa medida. Não é possível você direcionar todo, vamos dizer assim, o abuso dessa investigação, né, que é acusado aí, para alguns agentes. Porque essa investigação, ela envolveu o país inteiro, a burocracia estatal toda. Ela envolveu a Receita Federal, ela envolveu a Polícia Federal, o Ministério Público, a CGU, servidores da CGU. Pode ter trocado o ministro, mas os servidores são os mesmos. Ela envolveu a AGU, pode ter trocado o AGU, mas os servidores são os mesmos. Ela envolveu todo o aparato de persecução penal e de fiscalização e controle deste país. Ela foi reconfirmada em todas as instâncias possíveis. Não é possível que uma caneta de um ministro apague tudo numa só passada. Não é possível que se transforme isso numa perseguição radical contra determinados agentes que atuaram nessa investigação. Nós tivemos agentes públicos, procuradores, desde o PGR até o procurador lá de Curitiba ou do Rio de Janeiro ou de Brasília. Se for para investigar, então tem que investigar todo mundo. Vai ter que punir todo mundo. Isso é um descalabro. Isso que está acontecendo é uma perseguição sem fim. E ela é insana. Ela vai causar um prejuízo para o Estado e para o contribuinte enorme.
porque ela não vai ter de só devolver o dinheiro roubado que foi devolvido, vai ter de ser devolvido agora de volta por ladrão. Ela vai ter de, vai gerar indenizações. Vai gerar indenizações. Eu nunca vi isso na minha vida. E o que está acontecendo nesse país é o avesso do avesso do avesso. É um negócio absolutamente insano, sem qualquer razoabilidade, sem qualquer, fundamentação. Aliás, as decisões elas são sobrepostas, igual a gravação lá do Ministério da Justiça. Parece que a cada 30 dias as decisões são sobrepostas, porque esses procuradores já foram investigados várias vezes pelo CNMP, juiz já foi investigado pelo CNJ, já teve corregedoria interna que investigou, já desceu procurador-geral, já pegaram todos os arquivos, já fizeram tudo. E aí, o que é mais surpreendente, a gente está fazendo esse vexame aqui no Brasil, enquanto está o Peru lá avançando nas investigações. Vários países, porque a Lava Jato, óbvio, como era uma rede internacional de corrupção, ela acabou disparando investigações em todos os lugares do planeta. Inclusive, essa história da delação da Odebrecht, ela envolveu os Estados Unidos, o DOJ, envolveu a Suíça, a Procuradoria da Suíça. O que vai acontecer com as investigações que foram arquivadas a partir do acordo de leniência da Odebrecht, que foi assinado numa parceria internacional? O que vai acontecer com essas investigações lá fora? Elas serão retomadas, porque não é possível. Se você anula o acordo de leniência, porque você anulou as provas e acha que está tudo contaminado, que foi tudo uma mentira, que foi tudo uma fantasia, você vai ter de voltar a investigar. Se aqui a gente não tem a moral de investigar, que se investigue lá fora. Aliás, o que a gente está vivendo é uma coisa muito... eu sintetizaria da seguinte maneira. Você está fazendo... Está destruindo, né, de uma maneira... está fazendo aí a abolição violenta da moralidade pública. Né? Para pegar um crime que está em moda, né? A abolição violenta da democracia, do Estado Democrático de Direito, o que a gente está verificando, está testemunhando é a abolição violenta da moralidade pública em todas as instâncias. Muitas pessoas, inclusive, viu, Dantas, surpreendidas com a agilidade das medidas decorrentes da ação tomada pelo ministro Dias Toffoli, esse pedido do Ministério Público para que o TCU reabilite essas empresas, essas companhias que foram punidas na Lava Jato, mas com base nessa decisão do ministro Dias Toffoli. Mota, é a história sendo reescrita? É mais uma notícia de gestão muito difícil, né, Daniel? Infelizmente, a gente tem que comentar esse tipo de notícia quase todo dia. Eu vou repetir aquelas duas perguntas que eu já fiz aqui sobre essa questão. A primeira pergunta é: será possível que toda a Operação Lava Jato, com todas as investigações, decisões judiciais em 3 instâncias, envolvendo dezenas de policiais, procuradores, magistrados, será possível que tudo isso tenha sido mesmo uma farsa montada por motivos políticos? Essa é a pergunta número 1. E aí vem a pergunta número 2. E se essa operação, com todo esse tamanho e esse alcance, e essa visibilidade, e essa publicidade, foi uma farsa, o que vai nos garantir que outras operações, inclusive operações que estão acontecendo agora, não sejam farsa também? Olha, há situações em que é útil a gente tentar raciocinar logicamente, argumentar, apelar à razão e à justiça. Agora, há outras situações onde a gente vê um grau de distanciamento tão grande da realidade que só nos resta levantar as mãos para os céus e perguntar até quando. Pois é, eu vou aproveitar inclusive essas boas perguntas, bons questionamentos do Roberto Mota e vou chamar a parcial da enquete do dia, uma pergunta que trata justamente desse assunto. Você concorda que a Lava Jato, a Operação Lava Jato, foi uma armação? Do montante de pessoas que entraram no portal jovempan.com.br e votaram, 92,8% disseram que não. Não concordam que a Lava Jato foi uma armação. Já 7,18% entendem que sim. Alan Gani, essa é a percepção da maioria das pessoas. Elas não concordam com essa ideia de que a Lava Jato teria sido uma armação.
Pois é, mas estão tentando reescrever a história. Tem uma frase que eu gosto muito do antológico livro 1984, que é: quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado. Estão tentando reescrever a história acima, né, dos fatos que ocorreram, porque a corrupção ocorreu, porque houve um réu confesso, porque o Marcelo Odebrecht, ele admitiu a corrupção, inclusive que corrompeu líderes em mais de 10 países. Uma corrupção visando um projeto totalitário de poder para financiar ditaduras também mundo afora. Havia provas documentais, tinha também e-mails, planilhas, delações, testemunhas. Um inquérito perfeito, uma investigação perfeita, irrefutável. A realidade está ali, mas não importa, numa decisão monocrática de um ministro do Supremo suspeito porque foi advogado da CUT, porque foi advogado do PT, nesse sentido que eu estou dizendo suspeito, porque tem uma relação pessoal com o presidente Lula, numa decisão monocrática, ele se coloca acima do Ministério Público Federal, de todo o trabalho bem feito dos procuradores da Lava Jato, acima da Polícia Federal, acima inclusive de órgãos internacionais como a SEC nos Estados Unidos. E aliás, o principal, acima da realidade, acima dos fatos. Qual é a mensagem agora que se passa nesse Brasil? É: ouse combater a corrupção, que você poderá ser perseguido. Que a gente do Ministério Público, e aí tem a gente do Ministério Público que é de esquerda, que tem ideologia de esquerda, mas é contra a corrupção. Quem que vai se sentir encorajado no Ministério Público e na Polícia Federal a combater a corrupção daqui para frente? A mensagem que se passa para a sociedade brasileira e para o mundo é: aqui a impunidade vinga, aqui a corrupção compensa. E não tem como dar certo um país onde tem enfraquecimento institucional, onde a corrupção é um prêmio e aonde a impunidade vinga. Isso tem reflexos, inclusive, na economia. Não tem como dar certo este país. Pois é, Beraldo, também quero escutar suas impressões acerca dessa notícia, mas também o quanto essa decisão do ministro Dias Toffoli pode reverberar no combate à corrupção e também em outras operações que venham a ser realizadas, como bem lembrou Roberto Mota. De direito, combate à corrupção, que Sim. Coisa mais fora de moda, Caniato. Isso aí não está mais na moda no Brasil. Aliás, isso que a gente viu hoje, esse pedido feito, me lembra uma música, a letra de uma música que ficou muito popular na voz da grande cantora Ivete Sangalo, que dizia que vai rolar festa. O povo do gueto mandou avisar que vai rolar festa. É exatamente isso que a gente está vendo. No gueto estavam os corruptos, os corruptores, essas empresas que confessaram terem pego dinheiro público através de contratos superfaturados para distribuir aos políticos, encher o bolso de políticos, de pessoas que estavam na estrutura estatal, que acumularam centenas de milhões de dólares, alguns individualmente, em contas no exterior, patrimônios, casas, carros, etc. Só que essas pessoas continuam sendo a escória do Brasil. Não é porque viajam de avião privado, não é porque usam relógio de ouro, não é porque estão em carrões importados, cercados de segurança, frequentando restaurantes caros e bebendo vinhos de dezenas de milhares de reais. Não é porque passam um final de semana em Nova York, em Paris e não sei aonde, que eles deixam de ser a escória da sociedade brasileira. Essa gente vagabunda que se sente no direito de roubar aquilo que é do povo brasileiro que trabalha de verdade. É inacreditável assistirmos a isso e vermos pessoas que são funcionários públicos, servidores públicos, recebem o seu salário
para poder defender o interesse público e agora proferem essas decisões e fazem esses pedidos para colocar no pedestal a vagabundagem empresarial e política brasileira. O meu total nojo e desprezo a essa gente, tanto aos vagabundos que roubaram, quanto a esses que estão se prestando a este papel nojento de querer restabelecer essas pessoas, essas empresas, para passar uma borracha nessa roubalheira bilionária e absurda que aconteceu sim no Brasil. Isso está escrito, comprovado e demonstrado. Como o Dantas disse, as investigações nos outros países continuam. Aqui nos Estados Unidos, quero ver a Odebrecht querer colocar as asinhas de fora aqui de novo. Porque a corrupção não pode ser tolerada. O mau exemplo que ela presta a toda a estrutura social, ao funcionamento econômico, ao funcionamento público, ela é tão grave, essa repercussão é tão grave, que ela tem que ser combatida nos mínimos detalhes. E você está enxugando gelo, porque sempre vai ter alguém querendo tapear, levar uma vantagem, é verdade, mas o combate, o exemplo tem que ser dado todos os dias. É exatamente o contrário do que a gente está vendo no Brasil. Nara Alves, bravo Beraldo, Carmen Alvini, show Beraldo, Alex Gonzaga, impunidade Brasil, enfim, várias pessoas elogiando os comentários dos nossos analistas, mas muitos falando sobre impunidade no Brasil, sobre essa decisão em especial do ministro Dias Toffoli. Tem só uma informação complementar, porque além disso, a Procuradoria-Geral da República avalia entrar com um recurso contra a decisão de Dias Toffoli, que anulou essas provas da Lava Jato. De acordo com informações do jornal O Globo, a PGR busca na decisão de Toffoli elementos novos em relação a uma outra decisão já tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski no mesmo caso. Os procuradores argumentam que o recurso teria que se basear em novas informações. Só para fechar esse assunto, Cláudio Dantas também tem acompanhado esses desdobramentos e essa possível manifestação da Procuradoria-Geral da República. Há alguma chance disso vingar, ô Dantas? Acho que não. Acho que não. O recado já foi dado, né? E essa informação de que eles poderiam recorrer também é uma informação que surgiu ali em off. Oficialmente, nós tivemos uma manifestação ao contrário, manifestação do legado maldito da Lava Jato. Então, assim, não há nenhuma, tirando ali a NPR, que é a associação que reúne os procuradores, e a AJUF, que reúne os juízes, essas sim vão recorrer, mas o Ministério Público não vai se mexer, não. Duvido que se mexa. O que só me surpreende é porque o próprio Ministério Público já investigou isso. Então, talvez caiba uma reflexão institucional, porque quando há uma investigação sobre algo que já foi investigado, uma investigação de outros órgãos sobre algo que você já investigou, e que outros órgãos que têm a prerrogativa de investigar já investigaram, que têm atribuição legal para isso, como acontece com o CNMP, com o CNJ e com a própria Corregedoria Interna da Procuradoria, deveria haver uma reflexão institucional do tipo, olha, estão atropelando a gente, estão atropelando as nossas prerrogativas. É essa reflexão que eu acho que deveria acontecer. Porque não há nada que... Porque, no fim das contas, o que está acontecendo é que essas investigações que foram feitas e que não encontraram nenhum problema, que foram arquivadas, elas estão sendo desprezadas pela decisão do ministro, ao pedir que CGU e AGU investiguem uma coisa que já foi investigada pelos órgãos de competência originária. Então, assim, realmente é um negócio... Eu fico aqui me perguntando como é que o TCU vai calcular, como sugere ali o procurador Lucas Furtado, como o TCU vai calcular o prejuízo causado à União pelas investigações que foram promovidas pelos órgãos do próprio Estado para combater a corrupção. E essas investigações que trouxeram de volta aos cofres públicos de cara 6 bi, com previsão de entrega de 14 bi. Onde está o prejuízo? Eu queria entender como é que o Lucas Furtado vai calcular o prejuízo, porque a União só se beneficiou. Aliás,
É a primeira vez que se teve uma investigação que realmente recobrou desvios desse tamanho, desse porte. Porque nas investigações passadas, o dinheiro que foi roubado, foi para o bolso dos corruptos e dos corruptores e tchau, tchau. É isso. Dantas, só para fechar, vai lá, Beraldo. Rapidinho. A gente pode fazer um bolão aqui no Pingos para ver qual o valor da indenização que o Lula ainda vai receber. Boa.